Nesse vídeo, nós iremos falar sobre o anticristo em Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 10, a primeira besta que sobe do mar. Iremos usar o texto de Daniel, capítulo 2, para falar sobre a estátua de Nabucodonosor, e também Daniel, capítulo 7, para falarmos sobre a visão dos 4 animais. Iremos detalhar cada um deles, para que possamos chegar numa interpretação bem plausível e sadia das Escrituras Sagradas. E para isso já te convido a pegar caneta e papel para que você possa fazer anotações bastante relevantes e também a sua Bíblia para que nós possamos usar as Escrituras Sagradas para que possamos ter um entendimento melhor do anticristo, como será o seu governo, como ele chegará ao poder. Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma revelação apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento. Já te convido a se inscrever no meu canal, a curtir, comentar, compartilhar e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Antes de nós adentrarmos ao assunto, eu quero introduzir a sua mente para que você possa compreender o significado de anticristo e como esse termo é usado nas Escrituras Sagradas. O anticristo, depois de Jesus, é a figura mais marcante do período tribulacional. O seu título denuncia seu caráter e suas intenções. Anticristo vem do grego antikristos, e seu sentido é óbvio, adversário de Cristo ou contra Cristo. Alguns escritores ou teólogos apresentam este título como sendo de alguém que quer se passar pelo Cristo e não necessariamente contra ele. Talvez esteja em mente o uso paralelo de antipapa, que se refere a alguém que se intitula papa, mesmo não sendo reconhecido pela Igreja Romana, e na história são vários os exemplos a esse respeito. A questão é que, neste caso, isto não pode ser admitido, pois todos os textos que o apresentam, falando de sua postura, atitudes e intenções, sempre estão voltadas à destruição de Cristo e seus propósitos. Se assim fosse, Jesus ou outro escritor neotestamentário o intitularia de pseudo-Cristo, como em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Ou seja, o termo anticristo é emprestado de 1 João, capítulo 2, versículo 18, e o versículo 22, capítulo 4, versículo 3, e 2 João, capítulo 7, a primeira besta de Apocalipse 13. Porque este termo define muito bem seu caráter e propósito. E esta é a única relação que existe entre os dois. No livro de Apocalipse, a besta nunca é chamada de anticristo. Porém, nada impede que a chamemos desta maneira, já que de uma maneira ou outra ele é um anticristo. Nesse momento, para que possamos compreender como será seu reino e sua chegada ao poder, eu já te convido a abrir sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 1, para que possamos usufruir das Escrituras Sagradas. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfemas. A partir daqui, nós iremos estudar sobre o anticristo. A Bíblia traz com abundância textos que se referem à pessoa do anticristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, relata seu surgimento. E o fato de ser do mar pode ser forte indicação que será um gentio, de acordo com Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Um governo mundial será criado, e através deste sistema político que ele vai governar o mundo. Veremos em alguns pontos como será esta escalada do anticristo ao poder. E para isso já te convido a abrir a sua Bíblia comigo, juntamente em Daniel capítulo 2, para que possamos ter um entendimento melhor das Sagradas Escrituras. Em Daniel capítulo 2, vemos a interpretação dada por Deus a Daniel, do sonho que o rei havia tido. Neste era apresentada uma estátua. E abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2, e o versículo 32 e 33, que diz assim: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Versículo 33, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro.
Cada uma dessas partes representa um império. Como você pode ver, cabeça de ouro que vemos aqui representa o Império Babilônico. O peito e braços de prata, o Império Medo-Persa. O ventre e quadris de bronze representa o Império Grego. E pernas de ferro e pés, parte ferro, parte barro, representa o Império Romano. Então aqui nós já temos uma interpretação. Cada império representado teve seu fim, sendo seguido pela ordem apresentada na estátua. Daniel, nos versos 41 e 44, faz uma observação referente ao último império, o romano. Segundo Daniel, o fato de serem duas pernas com dois pés indicam que seria um reino dividido, o que realmente aconteceu em 395 d.C. Ainda é mencionado a questão mais importante a respeito desse último, o fato de ter pés que eram parte ferro e parte barro. E é o próprio profeta que nos dá a explicação referente a esta mistura. Como os artérios dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Procuremos agora entender que relação tem este texto com o anticristo. E talvez você já deva ter feito essa pergunta. O que é que isso tem a ver com Apocalipse 13? Bom, a interpretação dada por Deus a Daniel revela que o Império Romano seria dividido e que este mesmo império surgiria numa forma diferente, representada pelos 10 dedos. Estes representam 10 reis que formariam uma confederação. Daniel fala desta junção, dizendo que misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Isto representa um governo unido por um acordo, permanecendo, porém, a individualidade de cada um. Isto só é possível com um líder para fazer com que a confederação não se dissolva por falta de um mediador. E é aqui que entra o anticristo. Um fato muito importante acerca destes 10 reis e deste líder, nós o encontramos em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 e 13. E já abra sua Bíblia para que nós possamos ler. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Tem este um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Observe que aqui vemos que estes 10 reis entregarão a liderança desta confederação a um homem, a saber, a besta. Esta é a forma de governo que será estabelecido no fim dos tempos. Um império saído do antigo, não um outro, mas o mesmo, sob um novo aspecto. O fim deste império também é declarado por Deus, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, e isso você vê aqui na sua Bíblia, no versículo 44 e 45. Quando esta confederação estiver em pleno poder, o próprio Deus vai intervir. Ou seja, a pedra cortada e lançada contra as forças hostis é o próprio Jesus Cristo que vem destruí-los e inaugurar o reino que jamais será destruído. Que reino é esse? O milênio, com certeza. Agora nós iremos analisar a visão dos 4 animais. Esta surpreendente visão no capítulo 7 de Daniel vai revelar o mesmo simbolismo já representado na estátua. Porém, é ainda mais claro quanto aos acontecimentos relacionados a esta última forma do Império Romano. Observe que Daniel vê 4 animais. Em Daniel capítulo 7, versículo 3. E assim como cada parte da estátua simbolizava um império, também cada animal representa os mesmos impérios. Vejamos a apresentação feita por Daniel. Observe que Daniel capítulo 2, versículo 7, são textos paralelos que estão em conexão. Agora, observe o que ele vai dizer no texto de Daniel capítulo 7, versículo 3 por diante. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Daniel capítulo 7, versículo 4 por diante, e vamos ler alguns versículos que diz assim. A partir do versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Aqui, Daniel já está falando do Império Babilônico. Agora o versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso.
o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Aqui Daniel está falando do Império Medo-Persa. No versículo 6, depois disso, eu continuei olhando. Eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui Daniel está falando do Império Grego. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Esse é o Império Romano. E é esse que nos importa nesse estudo. Olha que interessante. Os atributos de cada animal têm total relação com as características de cada império. Porém, o que nos interessa nesse estudo é o 4º animal, justamente o Império Romano, que é o símbolo do Império Romano. Daniel se interessa em particular por este último, no versículo 19, e vê algumas características neste animal que distinguem ele dos outros e o torna terrível. Era um animal, primeiro, muito forte, segundo, tinha grandes dentes de ferro, terceiro, unhas de metal, quarto, devorava e destruía tudo que estava em seu caminho, quinto, tinha 10 chifres, sexto, do meio destes 10 chifres surge um menor com olhos, e sétimo, este surgimento causa a queda de outros 3. Aqui temos uma simbologia diferente para o mesmo assunto retratado na estátua do capítulo 2. Este 4º animal, com seus atributos, ele representa o Império Romano. No versículo 23, você pode ver isso. E segundo a revelação dada ao profeta, estes 10 chifres representam os mesmos reis simbolizados pelos 10 dedos da estátua no versículo 24. A diferença é que nesta visão lhe é mostrado o surgimento de um chifre menor, este representando o líder da confederação de 10 reinos, que em sua ascensão derrubará 3 reis. Isso você vê no versículo 20. Dá uma conferida na sua Bíblia, me acompanha, pega a caneta e anota, porque é bastante relevante esse assunto. O caráter maligno do anticristo é mencionado no texto. Tinha olhos e uma boca que falava com insolência. E eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Você pode ver isso na sua Bíblia, no versículo 20 e 21. Como também suas atitudes profanas proferirá palavras contra o Altíssimo. Você pode acompanhar também no versículo 25. Todo o período de ataque do anticristo durará 3 anos e meio, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que serão a segunda parte da grande tribulação. Um tempo significa 1 ano, 2 tempos significa 2 anos, 3 tempos significa 3 anos e meio tempo significa meio ano, totalizando 3 anos e meio, ok? Após o tempo ser cumprido, virá o ancião de dias, que é a mesma pedra que destrói a estátua, Jesus Cristo. Destruirá este império e instituirá seu reino. E isso nós vemos no versículo 22. Então percebe que Daniel capítulo 2 e o capítulo 7 estão correlacionados, são textos paralelos. Agora nós vamos estudar Apocalipse capítulo 13. Eu já lhe convido a abrir a sua Bíblia. Outro texto magnífico das Escrituras que vem confirmar as revelações dadas a Daniel sobre a besta e seu governo se encontra em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1 ao 10. Vamos fazer aqui um estudo do texto para entender esta revelação que vem num processo de desenvolvimento dentro das Escrituras. Ou seja, na estátua foram dadas algumas informações. A visão dos 4 animais soma alguns dados não encontrados na estátua, como também este texto de Apocalipse, que mesmo tendo menos versículos, contém mais informações sobre a besta que todos os outros. Ainda assim, precisaremos recorrer a Apocalipse 17, onde são revelados os símbolos mencionados no capítulo 13. Vejamos as informações que contém neste texto, em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Agora observa aqui, primeiro, vi emergir do mar uma besta. Muitos estudiosos ou eruditos do assunto
afirmam por esta informação que o anticristo será um gentil, já que o mar frequentemente simboliza as nações. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Seja um bereano e abra sua Bíblia e analise. Segundo, tinha 10 chifres, e sobre os chifres, 10 diademas. Apocalipse, capítulo 17, versículos 12 e 13, esclarece. Já lhe convido a abrir a sua Bíblia para que possamos ler. Diz assim: e os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Versículo 13. Este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Assim como os dedos da estátua e como os chifres do animal terrível, estes reis receberão sua autoridade no tempo designado por Deus para que todo o seu plano seja estabelecido. O fato de terem diademas sobre os chifres demonstra essa futura autoridade, pois diadema significa, de um modo geral, ornamento real para a cabeça, ou seja, coroa. Só que uma característica importante aqui revelada se refere à duração deste governo. Receberão autoridade como reis com a besta durante uma hora. Este período de domínio será muito curto, uma hora que não deve ser entendido literalmente, e sim é o modo de dizer que será um período curto, um período em que será breve. O versículo 13 nos informa que, devido serem uma confederação, ou seja, tem estes um só pensamento, e isto faz com que elejam um líder e ofereçam à besta o poder e a autoridade que possui. Esta escolha, obviamente, está ligada à permissão de Deus, já que seu propósito é completar seu plano com Israel e os gentios. Terceiro, e 7 cabeças, e sobre as cabeças, nome de blasfêmia. O fato de o anticristo ter 7 cabeças é porque ele estará relacionado a 7 governos. As 7 cabeças são 7 montes, e são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 17, os versículos 9 e 10, se não me falha a memória. Os 7 montes se refere a Roma, chamada a cidade das 7 colinas. Os 7 reis e seus respectivos reinos são representados pela 7 cabeças. São objetos de controvérsia entre os especialistas em escatologia, e eu, como sou um menino, eu prefiro ficar com o básico. Alguns entendem como sendo fases do Império Romano, no entanto, a visão dispensacionalista, e eu sou um dispensacionalista, eu creio que os 5 reis que já caíram representam os impérios que dominaram o mundo, que são, primeiro, egípcio, segundo, assírio, terceiro, babilônio, e quarto, medo-persa, e quinto, o grego. O que existe no tempo de João é o romano, e o que é futuro é justamente sobre o qual o anticristo reinará. Uma observação interessante é quanto à descrição feita por João, onde são demonstradas características de suas atitudes. Enquanto governa, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Compare esse texto com Daniel capítulo 7, os versículos 3 e 6. Com isso, o anticristo parece representar uma junção dos impérios já existentes que com seu poder assolaram o mundo. Quarto, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Observe que o dragão é Satanás, de acordo com Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9. E este dará poder e autoridade à besta. Paulo diz que seu aparecimento é segundo a energia, ou seja, seu trabalhar, sua força sobrenatural. Isto demonstra que o anticristo tem sua origem em Satanás. Sua habilidade política vem das trevas, de acordo com Daniel, capítulo 8, versículo 25. Sua prosperidade é de procedência maligna, de acordo com Daniel, capítulo 11, versículo 36. E toda esta relação com Satanás o constituirá inimigo de Deus, porque abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Apocalipse, capítulo 13, versículo 6. Mais uma vez é indicado o período em que a besta governará, que é de 42 meses. Veja isso em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, ou 1260 dias em Apocalipse, capítulo 2,
dominará o mundo e perseguirá todo aquele que se recusar a adorá-lo, uma vez que são servos do Deus Altíssimo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículos 7 e 8. Perseguirá Israel e este será preservado pelo próprio Deus. Veja Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 6. Nunca o mundo teve um governo desta maneira, como também um líder desta conjuntura. Por mais que se tente associar estas profecias a qualquer fase da história, como talvez você que seja um idealista, um preterista, será um esforço sem êxito, meu irmão. Você quer saber de onde o anticristo virá? Bom, agora eu vou entregar isso aqui para você. É uma interpretação e se você gostar, você comenta aqui, deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo, ok? Quando olhamos para o quadro europeu atual, vemos todo o sistema governamental sendo preparado para o surgimento de um líder. Esta União Europeia é Organização Supranacional Europeia, dedicada a incrementar a integração econômica e a reforçar a cooperação entre seus Estados-membros. Agora, quem seria essa União Europeia? Bom, a União Europeia nasceu no dia 1º de novembro de 1993, quando os 12 membros da Comunidade Europeia, a saber, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Espanha ratificaram o Tratado da União Europeia, Enciclopédia Microsoft Encarta. Talvez você possa dizer, mas como você chegou nessa interpretação que o anticristo será um gentio e que talvez ele surgirá da Europa? Bom, vamos entender algo aqui. Algo relevante é o fato destes países fazerem parte do mesmo território que o antigo Império Romano. E isto demonstra que a possibilidade da União Europeia ser a confederação que dará ao anticristo o poder de governar é muito grande. Quase impossível de ser de outra maneira. Porque, observe, características como uma só língua, uma só moeda, livre comércio, conselho unificado, etc., são idênticos ao sistema romano antigo. Gostou desse conteúdo? Agregou nos seus conhecimentos? Fez anotações? Deixe seu like, comente, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e levar esse conhecimento para as pessoas que ainda não conhecem isso. Isso tudo que eu falei é baseado na Bíblia. Se você talvez não concorda, faça como Cristo, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Fiquem todos na paz de Cristo, que excede todo entendimento.